Outros capturam fantasmas e subjugar demônios. Vocês dizem que ele é um sábio reencarnado de grande prestígio. Eu também vou todos os dias, com dedicação, capturar fantasmas. Mas vocês dizem que sou um vilão cruel, um traficante de fantasmas maligno. Eu só levei a fantasma de vestido vermelho para um spa, e me tornei um técnico de ouro 998. E ainda deixei os pequenos fantasmas, que não tinham nem um mês, trabalhando sem descanso nas minas escuras. Até o rei fantasma milenar foi levado por mim para o matadouro, onde trabalhou por um ano. Então, por favor, me diga, qual lei eu realmente infringi? E a origem de tudo isso remonta a 2 anos e meio atrás. Depois que eu atravessei para um mundo paralelo, comecei com um sistema intermediário de fantasmas ferozes. Desde que eu capture um espírito maligno e o venda para trabalhar no mundo dos fantasmas ferozes, eu poderia receber várias recompensas incríveis. Eu não pude deixar de exclamar quão incrível isso é. Não esperava que ao atravessar eu me tornasse o filho do destino. Mas logo a realidade me deu uma lição dura. Foram exatamente 2 anos e meio. Ou eu estava procurando fantasmas ou estava a caminho de encontrá-los. Como um deus errante nos campos desolados. Escola secundária sobrenatural. Crematório. Fui a todos os lugares, como o necrotério e outros. Não falei nem de fantasmas. Nunca vi nenhum fio de cabelo de fantasma. E foi então que um anúncio no poste chamou minha atenção. Testador de casas assombradas, que contrata pessoas corajosas para morar em casas onde pessoas morreram. Transmissão ao vivo durante todo o tempo, para mostrar aos internautas a segurança da casa. Fiquei imediatamente empolgado. Este trabalho que outros não ousam tentar facilmente, para mim, era como se fosse feito sob medida. O salário é alto e os benefícios são bons, sem contar. Com sorte, talvez eu realmente encontre. 2 horas e meia depois, em uma luxuosa mansão, descobri que bastava passar uma noite aqui, e eu receberia nada menos que 50 mil. Eu não pude evitar e fiquei confuso. Perguntei a esse irmão: posso contratar esse trabalho por um mês? Dinheiro não é o problema. O principal sou eu. Eu simplesmente gosto de emoções. O homem de meia-idade ao lado estava sem expressão. Ele disse, sem esconder nada: antes de você, já houve 6 pessoas que foram assustadas até desmaiar. Um deles, até agora, ainda está deitado em um hospital psiquiátrico. Esses 50 mil não são tão fáceis de conseguir. Se você quiser desistir agora, ainda dá tempo. Ao ouvir isso, meus olhos brilharam. Eu disse, um pouco animado, que não iria desistir. Absolutamente não vou desistir. Neste momento, meu sorriso era mais difícil de conter do que um AK. Parece que este lugar realmente tem fantasmas. Finalmente, meu sistema pode ser ativado com sucesso. O homem de meia-idade riu. Ele me olhou com uma expressão estranha. Outros vêm a casas assombradas e ouvem coisas estranhas. Todos ficam pálidos de medo. O que significa essa sua expressão animada? Após 2 segundos de silêncio, o homem de meia-idade disse: você não tem medo? Então isso é o melhor que pode acontecer. Você deve entender as regras do testador de casas assombradas. Eu bati no meu peito e disse: fique tranquilo. Eu sou um profissional. Ah, irmão Wang. Aqui realmente tem algo tão sobrenatural quanto você disse? É extremamente sobrenatural. Depois de falar, o homem de meia-idade saiu rapidamente daqui. Aquela sensação ao andar. Era como se um grande incêndio estivesse prestes a acontecer a qualquer momento. E eu simplesmente não me importei. Mas com uma expressão de prazer, deitado no sofá da sala. Espero que esta noite eu realmente encontre algo. Caso contrário, será mais um esforço em vão. Logo a noite caiu. Eu segui as instruções do testador de casas assombradas. E peguei meu celular para começar a transmissão ao vivo. O testador de casas assombradas quer receber uma boa recompensa. É necessário concluir. As solicitações dos internautas na sala de transmissão incluem, por exemplo, desligar a energia de todo o prédio, ir ao banheiro à meia-noite sem acender as luzes, etc. Mas para mim, tudo isso é uma bobagem. Eu já fiz coisas piores do que isso. Acabei de começar a transmissão ao vivo. Uma série de comentários começou a aparecer na tela do celular. Mais um que não tem medo da morte. Eu aposto 50 centavos. Essa pessoa vai aguentar no máximo 1 hora. E vai ter que sair correndo. Irmão, ouça meu conselho e saia daqui rápido. Esta casa assombrada é muito estranha. Muitas pessoas já morreram aqui dentro. Ao ver os comentários na sala de transmissão, eu apenas sorri levemente. Quanto mais estranho, melhor. O jovem estranho ainda não chegou. Nesse momento, o lustre acima da sala de estar apagou de repente. A sala de estar inteira ficou completamente escura. Antes que eu pudesse me recuperar, as luzes acenderam novamente. Embora a sala de estar tenha recuperado a luz, eu senti um vento gélido e cortante, vindo de trás de mim.
Me fez sentir como se estivesse no final do tempo. De repente, entrei no rigoroso inverno. Eu não só não tive medo. Como resultado, meus olhos estavam ainda mais brilhantes. Isso é realmente interessante. Quem sabe eu realmente encontre um fantasma. E nesse momento, o chat da transmissão ao vivo já estava em polvorosa. Uau, eu realmente estou vendo coisas. No instante em que a luz acendeu, eu estava na escada que leva ao segundo andar. Vi uma sombra branca. Meu Deus! Eu também vi. Era uma mulher com cabelo longo. Eu estava de costas para a escada. Portanto, foram os internautas da transmissão ao vivo que viram a situação estranha. Estranha. Um sorriso surgiu nos meus lábios. Eu disse para a câmera do celular: isso é realmente uma pena. Eu realmente não consegui ver. Mas não se preocupem, pessoal. Vamos dar mais uma olhada. Assim que terminei de falar, eu acabei desligando a luz por conta própria. Todo o quarto imediatamente mergulhou em uma escuridão sem fim. Os internautas na transmissão ao vivo ficaram todos surpresos. As casas assombradas de antes. O testador de casas assombradas mal pode esperar para deixar as luzes acesas a noite toda, com medo de que, após apagar as luzes, algo sujo apareça. Mas você já disse que havia sombras estranhas aparecendo. Ainda assim se atreve a apagar as luzes. Essa pessoa não deve estar com algum problema sério, né? Este sou eu na escuridão. Sinto que alguém está soprando um vento frio na minha nuca, fazendo meus pelos se arrepiarem. Meu coração também, sem motivo, sentiu uma pontada de pânico. Afinal, isso é, se o sistema não for ativado com sucesso, isso não vai me colocar em apuros? No segundo seguinte, uma águia mecânica ecoou na minha mente, detectando que o hospedeiro estava sendo atacado por energia fantasma. O sistema intermediário de fantasmas ferozes foi ativado com sucesso. O pacote de boas-vindas para iniciantes foi emitido. Parabéns, hospedeiro, você ganhou a transformação corporal do recipiente de energia fantasma. Parabéns, hospedeiro, você ganhou o bastão de beisebol do fantasma injustamente morto. Uma excelente arma para atacar fantasmas de surpresa. Parabéns, anfitrião, você ganhou o talismã de captura de fantasmas de nível básico. Parabéns, anfitrião, você ganhou o contrato Yin. Pode forçar a casa assombrada a ir trabalhar no mundo dos fantasmas ferozes. No segundo seguinte, eu senti uma brisa fresca e clara entrando no meu corpo. A energia entrou pelo topo da minha cabeça, e a frieza que me cercava desapareceu instantaneamente sem deixar vestígios. Eu movi um pouco os braços e as pernas, e senti que meu corpo estava cheio de força. Agora, se eu der um soco, com certeza conseguirei fazer o espírito maligno chorar como uma criança. Infelizmente, depois de olhar ao meu redor, não consegui encontrar a casa assombrada. Eu disse com grande pesar: e o fantasma? Cadê o fantasma que prometeram? Saia logo, seu fantasma, e venha ouvir o que eu estou dizendo. Os espectadores na transmissão ao vivo ficaram todos atordoados. Eles desligaram as luzes ativamente. Isso já havia deixado todos em choque. Agora, falaram algo tão absurdo que deixou todos perplexos. Palavras de si. Que tipo de tom de arrependimento é esse? Como sinto que o streamer não tem medo. E ainda está ansioso para encontrar fantasmas ferozes? Não me importo com isso. Minha atenção está toda voltada para o sistema. Este mundo. O nível de poder das casas assombradas é dividido em 1 a 9. Eu agora pertenço ao nível mais baixo, o primeiro. Capturar um fantasma feroz concede pontos de desempenho. Seus pontos de riso podem elevar o nível de cultivo. Também podem fortalecer seus próprios itens. Pensei que finalmente encontrei um fantasma. Não posso deixá-lo escapar assim. Hoje eu preciso agradecê-lo pessoalmente. Em seguida, eu sorri de forma amigável. Peguei o bastão de beisebol. E então, seguindo as dicas dos internautas, cheguei a um quarto no segundo andar, que é o mais sinistro. Assim que entrei, vi que a decoração do quarto era apenas em preto e branco. Não parecia um quarto. Parecia mais um velório. Não é de se surpreender se houver realmente fantasmas aqui. Mesmo que não haja fantasmas, uma pessoa normal passar a noite aqui também ficaria muito assustada. Mas eu não tenho medo. Eu vim aqui especialmente para a casa assombrada. Eu simplesmente me deitei na cama e desliguei a luz ao mesmo tempo. Os internautas na transmissão ao vivo, ao ver isso, ficaram animados novamente. Uau, esse apresentador é realmente corajoso. Incrível, os apresentadores que vieram antes. Nunca houve alguém que se atrevesse a dormir aqui com a luz apagada. Na transmissão ao vivo, havia todo tipo de comentários. Mas eu não interagi mais com ninguém. Não demorou muito e eu adormeci. Neste momento, o quarto estava assustadoramente silencioso. Apenas o relógio preto na mesa de cabeceira fazia um leve barulho. Os 3 ponteiros do relógio se uniram. À meia-noite, 12 horas. De repente, um vento frio soprou no quarto. Em seguida, uma série de
Sons de fricção muito sutis começaram a ecoar no quarto. Essa sensação é como se alguém estivesse arrastando um saco pesado pelo chão. O barulho no quarto, embora pequeno, me acordou de um sono profundo. Eu de repente abri os olhos e me sentei rapidamente na cama. Meu sexto sentido me disse que havia algo debaixo da cama. Levantei e fui olhar debaixo da cama. E vi debaixo da cama um rosto pálido, sem qualquer cor de sangue, com lábios arroxeados, olhos vermelhos como estrelas, e aquele cabelo longo e negro, que parecia uma alga bagunçada. Tudo isso indicava que ele era um fantasma. Um verdadeiro fantasma. Neste momento, eu e a fantasma nos encaramos. Ambos ficamos um pouco surpresos. A atmosfera estava um pouco estranha. Eu olhei fixamente para a fantasma e disse animadamente: Fantasma, senhorita, o chão está muito duro. Que tal subirmos na cama para conversar? Assim que eu disse isso, a expressão da fantasma, o sorriso dela imediatamente congelou no rosto. Ela olhou para si mesma com uma expressão confusa. Este humano à minha frente. Isso está muito errado mesmo. Em qual parte isso deu errado? Ele. Por que ele é diferente dos humanos que vieram aqui antes? Como ele não tem medo de mim? Eu sou um fantasma. Como ele se atreve a me convidar para a cama para conversar? Justo quando a fantasma começou a duvidar do som fantasmagórico, eu imediatamente estendi a mão para debaixo da cama. Agarrei o braço da fantasma. Gritei animado: Saia daqui! A fantasma apenas sentiu que seu braço estava sendo preso como se fosse por um alicate, como se estivesse sendo apertado. Uma força imensa veio. Meu corpo foi arrastado sem controle, arrastado para fora. E o corpo da fantasma também. Foi completamente exposto diante dos espectadores da transmissão ao vivo. Caramba! Que diabos é isso? Caramba, realmente tem fantasmas. Meu Deus, é muito assustador. Neste momento, o fantasma de vestido vermelho me encarava fixamente como se eu fosse uma costela. E eu fui arrastado por um humano. Ele me puxou à força debaixo da cama. Isso é uma humilhação sem igual. O rosto dele instantaneamente se contorceu. Seu rosto pálido rapidamente se tornou uma massa de carne e sangue. Ele gritou ferozmente: Eu quero que você morra. Você me... Antes que ele pudesse terminar, eu o atingi com um bastão e o mandei voando. Ele bateu com força na parede e fez um barulho de um bum. O fantasma de vestido vermelho foi pego de surpresa por esse golpe inesperado. Ficou atordoada. O fantasma caiu paralisado no canto da parede, com os olhos vazios. Levou exatamente 2,5 segundos para ela voltar a si. Ele viu a mim, que estava vindo com um bastão de beisebol. Seus olhos já não tinham mais a ferocidade anterior. Em vez disso, começaram a ficar um pouco aterrorizados. Porque ele já sentiu o cheiro de perigo desse homem. Sentiu o cheiro do perigo. Aquele golpe de antes quase quebrou meu crânio. Não, preciso sair daqui. Pensando nisso, o fantasma feminino rapidamente se escondeu debaixo da cama. No entanto, quando ele estava prestes a fugir, uma mão parecida com um alicate agarrou firmemente seu tornozelo. Finalmente encontrei um fantasma aqui. Como eu poderia, de forma tão fácil, deixá-lo fugir bem debaixo do meu nariz? Fugir? Eu disse sorrindo. Senhorita Vey, não está com pressa de ir. Eu estava apenas empolgado antes. Aquele golpe realmente foi um pouco pesado. Afinal, é a primeira vez que encontro um fantasma. Não soube controlar a força. Fique tranquila, a partir de agora serei mais gentil. Com certeza não vou te machucar. Ao ouvir isso, o fantasma quase chorou. Ele se sentia como uma ovelha fraca e indefesa, que poderia ser devorada por esse homem a qualquer momento, sem deixar nem os ossos. Nada sobraria. Era realmente aterrorizante. Eu não quero mais ser um fantasma. Mamãe, eu quero voltar para casa. Ao ver essa cena, os internautas na sala de transmissão ao vivo já estavam em alvoroço. Muito brutal. Meu Deus, como eu sinto que esse streamer vai ser forte. Se tornou essa fantasma mulher. Não esperava que o streamer fosse tão educado na aparência. Mas seu gosto é tão democrático. O streamer não está pensando em se tornar um cavaleiro das almas, está? Eu simplesmente exclamei: que coisa! Neste momento, a fantasma mulher estava encolhida. E, tremendo, disse: Eu errei, irmão. Eu nunca mais ousarei sair para fazer mal a ninguém. Por favor, me deixe em paz. Eu não prestei atenção na fantasma mulher. Mas, com um pouco de desdém, disse: Você é tão feia. Não sei se ela vai tentar baixar o preço intencionalmente. Deixa pra lá, vou passar e ver. Afinal, não há um segundo fantasma. Ouvindo meu próprio murmúrio, a fantasma começou a ter um mau pressentimento. O preço foi passado. O que isso significa? Será que encontrei o famoso vendedor de fantasmas? Pelo jeito dele, ele quer me vender. Enquanto a fantasma estava distraída,
Eu entreguei um pedaço de papel preto na frente dele. Ele pegou-o instintivamente com a mão. No momento em que ele tocou o papel, uma chama negra surgiu sobre o papel preto, no coração da fantasma. Ela pareceu alarmada. Na próxima segunda, algo terrivelmente assustador aconteceria. Ele quis jogar o papel preto fora. O papel preto queimou completamente em um piscar de olhos. Ele também desapareceu estranhamente na sala. Parabéns, anfitrião. Apresentou uma fantasma de vestido vermelho ao centro de massagem de fantasmas ferozes. Tornou-se um técnico de ouro. Ganhou 200 pontos de desempenho. Ganhar a simpatia do proprietário do spa de pés por mais tempo. Ao mesmo tempo, uma imagem breve também surgiu na minha mente. Imagem temporária. Eu vi aquele fantasma de vestido branco, tremendo enquanto fazia uma massagem nos pés para um fantasma de aparência extremamente feroz. Fazer massagem nos pés. Parece que este spa de pés de fantasmas ferozes está com falta de técnicas femininas? Se houver fantasmas femininos no futuro, podem ser enviados aqui. Haha, não esperava que minha primeira missão de intermediação fosse tão bem sucedida. Nesse momento, os internautas na sala de transmissão estavam discutindo fervorosamente. Ambas as partes defendiam seus pontos de vista sem parar. E a fantasma feminina, como desapareceu de repente? De onde veio esse fantasma? Isso é um ator contratado pelo apresentador. Peguei meu celular e falei para a câmera. Amigos da água, não existe nada como fantasmas ou deuses neste mundo. Por favor, acreditem na ciência, ok? O que aconteceu antes foi apenas uma apresentação de mágica. É puramente entretenimento. Agora que a apresentação terminou, eu vou dormir. Boa noite. Eu certamente não posso dizer que aquilo era realmente um fantasma. O proprietário da vila pagou caro para me convidar a passar a noite. O objetivo era mostrar aos outros que sua vila não tinha casa assombrada. No entanto, eu acabei confirmando os rumores logo de cara. Este lugar realmente tem fantasmas. E eu ainda estava espancando o fantasma. No entanto, eu ainda estava explicando aos espectadores que deviam acreditar na ciência. Fazer isso não é porque minha ética profissional seja tão elevada, mas sim totalmente por causa dos 50 mil reais de recompensa. Embora eu tenha ativado o sistema e me tornado um especialista, mas um especialista também precisa comer. No dia seguinte, quando acordei, já era de manhã. Assim que desci, vi na sala de estar o homem de meia-idade de ontem. Homem de meia-idade do céu. Irmão Wang, você já está aqui tão cedo? Wang Zongbin estava de pé ao lado, muito tímido. Ele também assistiu à minha transmissão ao vivo na noite passada. Ele estava sempre pronto para entrar e salvar as pessoas. O resultado foi que, para minha surpresa, eu mostrei meu grande poder. Eu eliminei diretamente o fantasma. Embora eu tenha tentado explicar que isso era apenas mágica, mas ele sabia melhor do que ninguém. Nesta casa assombrada, realmente há fantasmas poderosos. Portanto, minha imagem de mestre foi estabelecida. Imediatamente, isso se organizou na mente dele. Embora esse mestre seja um pouco libertino, mas a habilidade dele em expulsar fantasmas é realmente indiscutível. Se pudermos nos conectar, só trará benefícios e nenhum mal para mim. Wang Zongbin imediatamente me entregou um cheque e disse: Mestre, este é o seu pagamento. Quando olhei, eram 100 mil, o dobro do que era antes. Wang Zongbin rapidamente disse que 50 mil a mais. É um agradecimento do empregador a você. Eu não recusei. Ninguém se importaria com pouco dinheiro. Além disso, este é um trabalho arriscado. Para 100 mil, eu ainda acharia que é pouco. Eu respeito o irmão Wang. Eu aceitei o dinheiro. Se houver mais trabalhos assim, entre em contato comigo. Dinheiro ou não, na verdade, não é importante. Eu, como pessoa, desde pequeno, me comprometi a subjugar demônios e eliminar fantasmas, para manter a paz no mundo como meu objetivo. Irmão Wang tinha uma expressão sombria. Ele pensou consigo mesmo que, se não tivesse assistido a transmissão ao vivo na noite passada, quase teria acreditado nas suas mentiras. Do outro lado da câmera, embora eu tenha explicado para centenas de milhares de internautas ontem que eu só estava fazendo mágica e não estava expulsando fantasmas. No entanto, ainda havia muitos internautas infelizes que postaram meu vídeo de expulsão de fantasmas na internet, porque meu estilo único de usar um bastão de beisebol para expulsar fantasmas fez o vídeo explodir na internet instantaneamente. Os internautas o chamaram de mago explosivo. Nesse momento, em um pequeno prédio muito discreto na cidade de Jianshen, um homem de meia-idade vestido com um terno preto estava sentado em seu escritório. O que estava sendo reproduzido em seu celular era exatamente o meu vídeo de expulsão de fantasmas ao vivo. Após assistir, ele sorriu levemente, falando de um pequeno interessante. Assim que as palavras caíram, uma mulher alta vestindo um terno cinza. Entrou uma mulher de cabelo longo e corpo esguio. Ele olhou para o homem de meia-idade e disse: Diretor,
O homem de meia-idade passou o celular e disse: Você me procurou? Ele disse: Dê uma olhada nisso primeiro. Fan Qion pegou o celular com um pouco de confusão. Quando ele viu o que eu fiz na mansão, suas sobrancelhas se franziram levemente. Ao mesmo tempo, ele também entendeu a intenção do chefe, diretor. Você tem certeza de que quer recrutar essa pessoa, o Rei Fantasma Milenar? Eu sinto que essa pessoa não é boa. Traga-o para dentro. Isso pode manchar nossa reputação em Jianshen, que é como um fantasma. Para ser sincero, não é apenas Fan Qion. Acha que esse Luiu não parece uma boa pessoa. Até ele acha que essa pessoa não é correta. Quando o vídeo começou, ele ainda achava que eu era ousado. Mas depois ouviu o que eu disse para o fantasma de vestido vermelho. Tão Guangua sentiu que eu era como um pervertido impaciente. Se não fosse pela aparência desse fantasma feminino, realmente é muito feia. Talvez na hora já iria acontecer uma cena indescritível. No entanto, Tão Guangua ainda disse que o caráter desse Luiu pode ter alguns problemas, mas seu talento definitivamente não é baixo. Devemos trazê-lo para o caminho certo mais cedo. E você também está ciente da situação recente. A minha presença está se tornando cada vez mais comum. O motorista que encontrou fantasmas em Jianshin precisa de uma equipe competente. Fan Qion ficou em silêncio por um momento e então acenou com a cabeça, dizendo que entendeu. Eu vou contatá-lo imediatamente. Na parte antiga da cidade a leste de Jianshin, eu me deitei diretamente no sofá e comecei a estudar as tarefas do sistema. Tarefa 1. O Hotel Internacional de L está contratando atendentes a longo prazo, trabalhadores gerais e cozinheiros. Salário alto e bons benefícios. Tarefa 2 de aumento. O Centro de Banho dos Fantasmas Ferozes está contratando terapeutas de pés a longo prazo. Mulheres são bem-vindas, sem limite de idade. Salário generoso. Tarefa 3. A mina de carvão do fantasma lascivo. Contratação contínua de mineradores para trabalho subterrâneo. Reparação de assentos. Sem requisitos de idade ou gênero. Trabalho disponível no mesmo dia. A interface do sistema do mercado noturno começou a piscar repentinamente. Tarefa especial publicada. Por favor, preste atenção, anfitrião. A fonte de água da estação de tratamento de água da cidade dos fantasmas ferozes foi severamente contaminada. É urgente a necessidade de um fantasma aquático para purificar a fonte de água. Sem restrições de gênero. Prazo de 3 dias para completar a tarefa com recompensa máxima de 2.000 pontos de desempenho. Recompensa de itens especiais. Veja isso. Eu imediatamente me levantei do sofá. Meus olhos estavam cheios de paixão. Uau, 000 pontos de escola técnica e ainda itens especiais. Essa recompensa é realmente generosa. Com esses pontos de desempenho, eu pelo menos posso elevar meu nível para o 3º estágio. E com um item especial a mais, meu poder aumentará ainda mais. Naquele momento, eu realmente serei a personificação da justiça, o inimigo dos fantasmas malignos. Mas agora, o problema é: a única dificuldade é onde encontrar um fantasma aquático. Antes, para ativar o sistema, eu não passei pouco tempo passeando à beira do rio e do lago. Não vi nem sombra de uma casa assombrada. E essa missão tem apenas 3 dias para ser concluída. O tempo não espera por ninguém. Pensando nisso, eu soltei um longo suspiro. Como esses fantasmas conseguem se esconder tão bem? Se ao menos houvesse algo que pudesse localizar automaticamente a posição da casa assombrada. Assim que terminei de falar, uma voz muito agradável soou bem ao meu lado. Encontrar fantasmas não é fácil. Você só precisa vir quando encontrarmos um fantasma. Então vi uma mulher alta, vestindo bonita de cabelo longo, usando um taier, parada na entrada da loja, olhando para o significado que emanava dela. Eu estava muito familiarizado. Isso é uma armadilha. Eu perguntei: quem é você? O que é o Departamento de Controle de Fantasmas? Ao ouvir minha pergunta, Fan Qion respondeu de forma direta. O Departamento de Controle de Fantasmas foi estabelecido pela dinastia Xia para combater os fantasmas. Um departamento especial. No Departamento de Controle de Fantasmas, há instrumentos especiais. É possível detectar a aparição de fantasmas. E nossa responsabilidade como caçadores de fantasmas é exterminar os espíritos malignos. Proteger a segurança do povo. Ao ouvir sua explicação, eu imediatamente fiquei mal. Perguntei, com um pouco de dor de dente, ou seja, há fantasmas aparecendo na cidade de Jian. Vocês imediatamente os exterminariam, certo? Kang Qion acenou com a cabeça e disse: exatamente. Acredito que você também viu o poder dos fantasmas. Pessoas comuns não conseguem lidar com isso. Portanto, nós iremos exterminar a casa assombrada o mais rápido possível. Claro que também não podemos garantir que conseguiremos encontrar todos os rastros das casas assombradas. Ao ouvir a explicação de Fan Qion, meu coração parecia que 10.000 touros negros estavam correndo
Droga, eu disse que foram exatamente 2 anos e meio. Como é que não encontrei nenhum único fantasma? Depois de tanto tempo, fui superado por vocês, os chamados caçadores de fantasmas. Vocês sabem como eu passei todos esses anos? Como eu cheguei até aqui? Para encontrar um sistema de ativação de fantasmas. Você sabe qual foi o preço que paguei? Depois eu descobri. O encontro com o fantasma de vestido branco na noite passada foi pura sorte. Esse fantasma era apenas uma alma ressentida antes. Depois de absorver a energia Yang de 6 ou 7 pessoas, foi que ela conseguiu formar um corpo fantasma. Caso contrário, já teria sido descoberta pela equipe de captura de fantasmas e resolvida. Fang Qion continuou dizendo. Você se tornou um capturador de fantasmas sem depender de ninguém. Isso mostra que seu talento é realmente bom. Se você puder se juntar ao nosso templo de captura de fantasmas, nós não apenas lhe ofereceremos um bom tratamento, como também iremos treiná-lo intensivamente. Para ser sincero, eu não quero me juntar a nenhuma organização oficial. Eu não gosto de amarras. Eu acho que estou bem sozinho. Um capturador de fantasmas tem um salário base de 50 mil por mês. Além de recompensas extras por eliminar casas assombradas, eu me juntaria. Eu imediatamente mudei minha expressão. Embora uma pessoa seja boa. Mas então, eu sempre tive a ambição de subjugar demônios desde pequeno, para manter a paz no mundo como meu objetivo. Não tenho interesse nenhum nesse primeiro ponto. Poder trabalhar com a bela Fang é uma honra. Isso é uma honra para mim. Fang Qion contraiu os lábios. Ele certamente não acreditaria. Eu estou falando isso para manter a paz no mundo. Desta vez é claramente por causa do dinheiro. Ele falou sobre dinheiro. Apenas depois de me tornar um controlador de fantasmas. O benefício menos notável. Você saberá disso no futuro, já que você concordou em se juntar ao controle de fantasmas. Então eu vou voltar e te ajudar a cuidar da papelada e dos documentos. Este é o meu telefone. Se precisar de algo, é só me contatar. Quem é? Eu estou ocupado agora. Eu rapidamente disse a mestre Fang Qion. Eu gostaria de perguntar se há água fantasmas aparecendo nas proximidades de Jianshen. Fang Qion franziu a testa e disse que casas assombradas com água fantasmas são muito difíceis de encontrar. O que você quer com ele? Se eu disser a ele que estou procurando água fantasmas, é para vendê-lo para a fábrica de água potável, ir para purificar a fonte de água, ele provavelmente não vai acordar. Eu ri e disse que ouvi dizer que os fantasmas da água nadam muito rápido. Eu quero saber se ele nada estilo livre ou borboleta. Eu quero ver isso. Fang Qion ficou completamente confusa comigo. O que significa que os fantasmas da água nadam rápido? Fang Qion respondeu de forma irritada que eu vou prestar atenção. Se houver algo, eu te aviso depois que Fang Qion sair. Eu estou deitado no sofá me sentindo ótimo. Não é à toa que as pessoas dizem que é bom descansar debaixo de uma grande árvore. Finalmente posso lidar com casas assombradas. Com precisão. Não preciso mais ficar vagando por aí. Enquanto eu imagino ter a noiva fantasma de vestido vermelho na minha mão esquerda, e a fantasma feminina sedutora na minha mão direita. Uma voz encantadora veio novamente da porta. Olá. Posso perguntar se o mago irritado está aqui? Eu olho para a porta e vejo uma garota com um rosto de boneca, mas com um coração cheio de sonhos. Uma série de cumprimentos surgiu na minha mente. Que tipo de mago irritado é esse? Desculpe, não estou aqui, só tenho mestre exorcista. Não há nada sobre magos irritados. A garota não estava decepcionada. Em vez disso, ela se aproximou com uma expressão animada. Seus grandes olhos redondos estavam me observando com um pouco de excitação. Ela disse, mestre, é você que eu estou procurando. Eu encontrei um fantasma, eu encontrei um fantasma. O mestre ouviu isso. Meu olhar imediatamente se iluminou. Eu a observei atentamente. De fato, havia algo nela. Eu senti uma leve, quase imperceptível trilha. Hoje realmente tudo se juntou. Antes, eu me esforçava tanto e não conseguia ver nem a sombra de um fantasma. Hoje, primeiro encontrei um oficial dos fantasmas. Depois, alguém veio até mim, pedindo minha ajuda. É simplesmente uma dupla felicidade. Eu olhei para a garota à minha frente e perguntei. Vamos deixar de lado o assunto de exorcismo por enquanto. O que é esse mago irritado? E o Shenshin não explicou. Ele tirou o celular diretamente. Ele encontrou um vídeo e me mostrou. Depois de assistir, quase cuspi sangue. Este vídeo tem mais de 1 milhão de visualizações. Era eu mesmo de ontem à noite. A casa assombrada mostrava a cena de eu batendo na fantasma enquanto dormia. Os internautas, após verem meu processo de captura de fantasmas, ficaram impressionados. Em seguida, carinhosamente me chamaram de mago irritado. Cerimônia do mago irritado. Eu não apenas arrastei aquela fantasma para fora de debaixo da cama, e ainda lhe dei uma pancada? Onde é que eu fui irritado? Você pode dizer com a sua consciência que eu fui irritado? Ao ver que eu estava indignado,
E o Shenshin primeiro acenou com a cabeça. Depois, balançou a cabeça. Seus pés se moveram instintivamente para trás. Ela parecia pronta para sair correndo a qualquer momento. Afinal, eu estava no vídeo. Mas nem mesmo o fantasma de vestido vermelho foi poupado. Ao ver isso, eu soltei um suspiro e disse que tudo bem. Vamos deixar isso de lado. Vamos falar sobre a sua situação primeiro. Meu nome é Yu Shenshin. Alguns dias atrás, fui escalar montanhas com alguns amigos. Depois que voltei, comecei a sentir que algo estava errado. Eu senti que havia um par de olhos no meu quarto. Estavam me observando o tempo todo. Ouvindo o relato de Yu Shenshin, eu entendi mais ou menos a origem dos acontecimentos. Alguns dias atrás, ele foi para Jianshen com mais 3 companheiros. Eles escalaram a grande montanha verde nos arredores. Os 4, por não conhecerem o caminho, acidentalmente entraram em um cemitério. Por medo, Yu Shenshin, em pânico, pisou em um novo túmulo e quebrou um papel que estava ao lado. Desde aquele dia, ele sentiu que havia alguém a mais em seu quarto. Agora temos mais uma pessoa. Ele inicialmente pensou que era apenas uma questão psicológica, que em alguns dias tudo ficaria bem. Para se sentir mais tranquilo, ele ainda instalou um sistema de monitoramento em seu quarto. Instalou um conjunto de equipamentos de vigilância. Quem diria? Quando ele acordou de manhã para verificar os vídeos de monitoramento, ele descobriu algo estranho. No meio da noite, a porta do quarto se abriu sozinha. Isso deixou Yu Shenshin em choque, porque ele sempre tranca a porta do quarto à noite, e ainda coloca uma cadeira para bloquear a entrada. Se a porta do quarto realmente abrisse, ele não poderia não ter nenhuma reação. Nesse momento, Yu Shenshin percebeu que poderia estar em perigo, mas ele não sabia como lidar com essa situação. Yu Shenshin contou a situação para sua melhor amiga. Depois, a amiga enviou um vídeo para ele. O conteúdo era sobre eu batendo na fantasma de vestido vermelho. Por isso ele encontrou isso. Vendo que eu não falava há um bom tempo, Yu Shenshin rapidamente pegou apressadamente um envelope cheio de dinheiro da bolsa. Estendeu para cima. Mestre, por favor, me salve uma vez. Eu peguei o envelope vermelho. Sorri e disse que não era nada demais. Você pode me chamar de Luiu. Eu sempre fui uma pessoa bondosa desde pequeno. Não suporto ver vocês, essas mulheres frágeis, sendo maltratadas. O envelope vermelho não é o mais importante. Eu não estou interessado em dinheiro. Já que eu te peguei hoje, eu definitivamente vou cuidar disso até o fim. E o Shenshin disse. Ele percebeu algo estranho há 3 ou 4 dias. Mas ele passou todos esses dias em paz. Pensando bem, este fantasma é parecido com a mulher fantasma que encontrei ontem à noite. Quase isso. Esse tipo de espírito, mesmo que vendido para um demônio do carvão negro, pode render uma comissão de 100 a 200. Este é um negócio que sempre dá lucro. Levantei e disse, vamos. Vou te ajudar a resolver o problema agora. O que eu mais odeio na vida é esse tipo de gosto. Fantasmas imorais que espiam a privacidade dos outros. Hoje eu preciso vendê-lo. Ou melhor, exorcizá-lo. Depois de falar, virei e entrei na casa. Quando saí, estava segurando um bastão de beisebol. Embora já tenha visto no vídeo, eu usando o bastão para bater. Mas quando Yu Shenshin realmente viu, ele ainda se sentiu um pouco inseguro. Mestre, vamos capturar fantasmas assim? Não precisamos preparar um pouco de papel talismânico, espadas de madeira de pêssego e coisas do tipo? Eu sinto que o fantasma que encontrei é bem forte. Eu coloquei o bastão de beisebol sobre o ombro. Virei e me perguntei se para pegar fantasmas precisava de papel flutuante e uma espada de madeira de pêssego. Vamos rápido. E se aquele espírito maligno descobrir o quão forte eu sou? Se eu tiver que sair correndo, vou perder muito. 6 horas da noite. Eu e Yu Shenshin chegamos ao condomínio onde ele mora. Assim que entrei na casa, eu, com o bastão de beisebol, franzi a testa. Esse fantasma é algo. Eu claramente consigo sentir que algo está errado. Mas não consigo descobrir onde ele está escondido. Por um momento, fiquei sem saber por onde começar. Preciso ligar para que as pessoas do templo de exorcismo venham lidar com isso. Assim, o pato que estava na minha boca vai voar. Eu definitivamente não vou deixar que isso aconteça. Eu olhei para Yu Shenshin e perguntei, dentro desta casa, qual é o lugar que te faz sentir mais desconfortável? No quarto, Yu Shenshin disse hesitante. Originalmente, ele ainda queria dizer banheiro. Mas no banheiro havia as roupas que ele tinha acabado de trocar. As pequenas roupas que ele havia trocado. Seria muito constrangedor deixar um homem entrar. Então, levantei o pé e fui em direção ao quarto. Justo quando eu estava prestes a tocar a maçaneta da porta, as luzes de todo o quarto se apagaram instantaneamente. Os dois foram envoltos pela escuridão. Um grito agudo ecoou. E o Shenshin parecia uma ave assustada. Ela gritou em pânico. De repente, sem aviso, eu senti alguém me abraçando por trás. Uma maciez apertada colou-se às minhas costas.
Imediatamente, meu coração começou a disparar. Não é à toa que ele é alguém de grande ambição. Este capital é realmente imensamente forte. Com um estalo, as luzes se acenderam. Eu estava de pé ao lado do interruptor, com uma expressão impaciente. Eu também percebi que esse fantasma não queria que eu entrasse no quarto, mas desta vez não quis sair enfrentar comigo, sempre fazendo algumas pequenas manobras entediantes. Isso me deixou extremamente irritado. Realmente não tem fim. Eu fui até a porta do quarto e dei um chute. Um grande estrondo ecoou. Aquela porta de madeira não era tão resistente. Ela simplesmente voou para fora. Deixou apenas uma moldura de porta nua. No segundo seguinte, um som agudo de eletricidade soou. A luz brilhante do quarto instantaneamente se tornou sombria, sob a súbita mudança. E o Shenshin sentiu suas pernas fraquejarem. Quase caiu sentada no chão. E o Shenshin gritou enquanto apontava para dentro do quarto. Seus olhos estavam cheios de terror. Eu me virei para olhar. Vi uma poça de sangue vermelho vivo, escorrendo para fora da porta do quarto já quebrada. Estava prestes a se espalhar aos meus pés. No entanto, neste momento, eu não tenho medo algum. Com uma expressão de descontentamento, encarei Shenseng no quarto. Disse que você realmente está se achando demais. Depois de falar isso, eu peguei um bastão de beisebol e corri para dentro do quarto. E o Shenshin, ao ver essa cena, ficou com a boca aberta de surpresa. Que situação é essa? Ele realmente entrou assim sem mais nem menos. É simplesmente uma loucura, como se não tivesse medo da morte. O espírito maligno agora está completamente enfurecido. A coisa mais sensata a fazer é fugir imediatamente. Correr assim, sem pensar, é um suicídio. Não é como se estivesse entregando a cabeça de alguém de graça? Logo, um grito agudo e aterrorizante ecoou do quarto. Acabou, acabou. Está completamente acabado. E o Shenshin olhou para a porta do quarto com um rosto pálido como a morte. Seu coração estava cheio de desespero. O mestre que encontrei na internet realmente não é confiável. Ele entrou direto e entregou a cabeça de alguém. Será que o próximo sou eu? Nesse momento, um som de estalos veio de dentro. Isso fez com que o Shenshin ficasse um pouco surpresa. Isso parece que o mestre Lu ainda não está morto. Nesse instante, os sons de luta e gritos vindos do quarto ficavam cada vez mais intensos. E o Shenshin, gradualmente, uma expressão de dúvida apareceu em seu rosto. Esse grito não parece certo. A situação deve ter pouco mais de 20 anos. Esse grito parece ser de alguém na casa dos 40 anos. E o Shenshin também não sabia de onde veio a coragem. Ele lutou para se levantar do chão e caminhou em direção à porta do quarto. Quando ele chegou à porta, ele ficou paralisado no lugar. O quarto estava uma bagunça. No chão, eu estava segurando o cabelo de um espírito maligno, pressionando firmemente contra o chão. O espírito maligno soltou um grito extremamente lamentável. De dor, lágrimas e muco escorriam. Em seguida, eu desferi socos, um após o outro. Os gritos intermitentes ecoaram no quarto. E o Shenshin olhou para a cena no quarto com uma expressão boba. Seu lábio inferior tremeu. Por que de repente sinto que esse espírito maligno é um pouco digno de pena? O que está acontecendo? O espírito maligno estava deitado no chão, sem esperança. Em seus pequenos olhos lascivos, havia uma expressão de desespero. Eu segurava um bastão de beisebol e o cutucava repetidamente na cabeça. Com o rosto cheio de raiva, eu disse: o que mais me irrita é gente sem educação como você. Por que você não faz algo melhor? Por que você precisa se esconder debaixo da cama da menina para espiar? Quanto mais eu penso, mais irritado fico. Em seguida, desferi mais alguns golpes. Ai, eu errei, irmão. Eu realmente reconheço meu erro. Irmão, por favor, não bata mais. Eu também não quero isso. O pervertido gritou, apontando para Yu Shenshin. Se não fosse por ele ter furado minha namorada, eu não teria que segui-lo. O que significa namorada furada? Ao ouvir isso, quase não consegui me conter. Você pode ser um pouco mais sério? Ao me ver, ele não fez mais nada. O tarado continuou a se fazer de vítima para o mestre. Eu passei 38 anos da minha vida como solteiro. Depois, fui pego espiando uma viúva tomando banho. Ao fugir, acabei caindo na água e me afogando. Eu finalmente consegui fazer um sonho, para que um irmão meu fizesse uma namorada de papel para mim. Mas antes que eu pudesse usá-la, ele a estragou. Você não acha que eu sou muito azarado? E o Shenshin ficou um pouco assustada ao ser observada pelo tarado. Ele disse baixinho: desculpe. Eu realmente não fiz por querer. Se eu soubesse que seria assim, eu teria feito 10 namoradas para te enviar. Mas depois de ouvir isso, não senti nenhuma compaixão. Pelo contrário, fui duro com ele. O tarado gritou: mestre, eu já estou tão mal. Por que você ainda quer me bater? Mal eu chamo de mal. Eu estou espetando a cabeça do tarado com um bastão de beisebol. Um ensinamento desesperado. Eles podem me explicar isso?
Você caiu na água e se afogou. Então por que você não se tornou um fantasma da água? Mas se tornou um tarado. O tarado com uma expressão de desespero. Ah, como eu vou saber? Ele, como ele saberia por que não se tornou um fantasma da água? Ele só queria encontrar uma namorada, para acabar com mais de 30 anos de vida de solteiro. Isso também é errado? Se soubesse que ser um fantasma era tão difícil, eu deveria ter reencarnado mais cedo. Eu estava tão irritado. Se desta vez fosse um fantasma da água, minha missão especial estaria cumprida. 2,000. Eu teria os pontos de desempenho e um item especial na mão. Hoje foi um grande prejuízo. Quanto mais eu penso, mais irritado fico. O tarado agora está com as mãos na cabeça, tremendo e encolhido no chão. Uma aparência de quem tem pena. Antes de Yu Shenshin, eu tinha bastante medo do pervertido. Mas ao ver como ele está agora, solteiro há 38 anos, a namorada que ele conseguiu com tanto esforço, ainda foi murchada por ele mesmo. Ela disse timidamente, mestre, que tal apressarmos e a libertarmos? Com ela aqui, eu sempre me sinto inquieto. Ao ouvir isso, eu imediatamente tirei um contrato de Yin e Yang. Então, perguntei mentalmente a ele se o sistema tinha um lugar adequado para esse pervertido. A fábrica de fantasmas está contratando soldadores. O nome artístico é muito adequado para esse espírito espião. O dono da fábrica está disposto a pagar 300 pontos de risada. 300? Isso é ainda mais alto do que o preço da fantasma de vestido branco. Eu imediatamente joguei o contrato negro de Yin e Yang sobre o pervertido. O contrato imediatamente começou a queimar. Depois de 2 ou 3 segundos, o pervertido desapareceu diante dos olhos de todos. Parabéns, anfitrião. Conseguiu apresentar o voyeur ao fantasma feroz, trabalhando na fábrica de máquinas. Pontos de desempenho de recompensa aumentados em 300. A afinidade do gerente da fábrica de fantasmas ferozes aumentou em 20. O gerente está muito satisfeito com este funcionário. Devolveu o item misterioso, os olhos do voyeur. Surpreendentemente, ainda há um presente de volta. Esse voyeur é bom. Eu imediatamente tirei o item do espaço do sistema. O retirei. No momento seguinte, eu só senti que meus olhos estavam transbordando de um fluxo fresco e gelado, muito confortável. Quando abri os olhos novamente, eu fiquei paralisado no lugar. Caramba, Cão vai ficar cego. Vai cegar a roupa da Yu Shenshin. Esses faróis são muito ofuscantes. A Yu Shenshin do outro lado ficou com a pele arrepiada. Ele sentiu que meu olhar para ele ficou muito estranho. Assustado, ele rapidamente cobriu o peito com a mão. Eu rapidamente fechei os olhos. Demorou vários segundos para eu dominar essa habilidade. É exatamente como eu pensei. Isso é muito impróprio. É muito prático. Com esses olhos, essa habilidade, eu consigo ver a presença do espírito. Por exemplo, Yu Zen. Ele realmente tem uma aura muito clara. Não, é que ao redor dele há uma leve sombra negra. Isso é um sinal de que ele está sendo assombrado por um espírito maligno. No futuro, se eu quiser encontrar uma casa assombrada, isso se tornará muito mais fácil. Basta um olhar. Eu poderei saber se há uma casa assombrada aqui. Também poderei saber se alguém está sendo assombrado por um espírito maligno. Falando nisso, esse espírito não é tão ruim. Eu fui impulsivo e o golpeei algumas vezes. Não sei se poderei encontrá-lo novamente no futuro. Se for possível, eu gostaria de agradecê-lo adequadamente. Nesse momento, uma imagem surgiu na minha mente. Nesse momento, o espírito estava trabalhando arduamente com a soldagem. Apenas que ele não usava nenhum equipamento de proteção enquanto trabalhava. Não usava nenhum tipo de proteção. A luz ofuscante da soldagem elétrica queimava seus olhos, fazendo lágrimas escorrerem. Não posso negar. Este trabalho realmente foi feito sob medida para ele. É uma pena que esses olhos não queimem com a soldagem. Não é de se admirar que o gerente esteja tão satisfeito. Justo quando eu estava prestes a me despedir de Shenshin e voltar para casa sozinho, meu celular recebeu uma mensagem de Fan Qion. A informação sobre o fantasma da água que você queria já chegou. É perto da ponte do Dragão Dourado. Recentemente, 3 pessoas se afogaram consecutivamente. E o Gizi foi verificar e descobriu que os corpos tinham marcas sutis. Todos foram atraídos pelo fantasma da água, ou foram arrastados para a água e afogados. Este fantasma da água é muito astuto. Não se revela facilmente. Os colegas de Yugizi já vigiaram por várias noites, mas não conseguiram resolver o problema. Eu aconselho que você não haja sozinho. Meu olhar brilhou. Um sorriso apareceu em meu rosto. Esta manhã, eu apenas mencionei casualmente. Não tinha grandes esperanças. Não esperava que em menos de um dia, Fan Qion já tivesse encontrado pistas sobre o espírito da água. Isso pode ser tratado com o chefe dos espíritos. Se houver problemas, ele realmente te ajuda a resolver. Quanto ao perigo que ele mencionou, eu simplesmente ignorei. Para mim, isso não é um espírito maligno.
Isso é claramente um cenário noturno vivo. Mas agora o dia está quase amanhecendo. Pode ser que não haja tempo. A captura de espíritos só poderá ser feita amanhã à noite. Me despedi de Shenshin e voltei para casa. Dormi profundamente até o final da tarde. O céu ainda não estava completamente escuro. Fui rapidamente até a Ponte do Dragão Dourado. Logo cheguei à Ponte do Dragão Dourado. Cheguei à beira do rio. Usei a habilidade do olho do espírito para olhar para a superfície do rio. Na ampla superfície do rio, realmente emanava fios sutis de energia espiritual. Mas é muito ralo. Não é suficiente para encontrar o rastro do espírito da água. Não é possível que eu tenha que entrar na água e me tornar a isca. Mas eu realmente não sei nadar. Nesse momento, uma figura um pouco familiar chamou minha atenção. Era Shenshin. Ele não tem medo de casas assombradas? O que ele está fazendo aqui? Eu rapidamente fui em direção àquela figura familiar. Que coincidência, nos encontramos novamente. Ele me observou enquanto eu me aproximava. Ele ficou surpreso por um momento. Seus olhos mostravam um brilho de hesitação. Realmente é uma coincidência. Você veio aqui para pegar o espírito da água? Eu fiquei surpreso e disse. Você não sabia que eu viria aqui pegar o espírito da água. E veio aqui de propósito, certo? Observando seu olhar evasivo. Eu sabia que tinha acertado. Essa garota é uma pequena influenciadora. Deve estar querendo gravar um vídeo de mim pegando fantasmas. Para aumentar sua popularidade. Pensando nisso, eu sorri maliciosamente. Você pode até gravar um vídeo se quiser. Mas eu tenho um pedido. Que pedido? Os olhos de Yu Shenshin brilharam. Ela imediatamente ficou com uma expressão alerta, me encarando. E então, ela cobriu o peito com as mãos. E disse que se eu falasse algo exagerado, eu não iria concordar. Ao ver sua atitude, eu ri por dentro. Será que isso vai ajudar? O segredo que você tem. Eu já percebi claramente ontem à noite. Eu ri e perguntei, o que você está pensando? Eu queria que você me ajudasse a remar. No barco, eu quero dar uma olhada na superfície do rio. Ah, então é assim. Naishin Yu Shenshin concordou prontamente. Mas, num piscar de olhos, ele perguntou, você não está pensando em me empurrar para a água, está? E então, atrair o espírito da água? Eu percebi que essa mulher parece ter uma paranoia de perseguição. Mas a proposta dele não é tão ruim. Uma mulher tão fraca caindo na água. Deveria chamar mais a atenção do espírito da água. Pensando nisso, eu balancei a cabeça. Droga. Eu sou a personificação da justiça. Como pode haver um pensamento tão maligno?